como se fosse hoje a primeira vez em que eu vi alguém manuseando o fogo. Fiquei horrorizado pensando como pode. O fogo sempre me pareceu o mais selvagem dos elementos, como uma força ancestral que, uma vez invocada pelo homem, jamais pode ser ignorada. Conheci a pessoa, que me agrediu em dezembro de 2009, mais ou menos. Tivemos um relacionamento rápido, porém abusivo. Assim, ele nunca me bateu, nunca me agrediu fisicamente, mas ele invadiu o meu espaço. E em dezembro de 2010 foi quando tudo aconteceu. A queimadura, para mim, aconteceu com 4 anos de idade. Minha mãe fazia uma mistura, na época era comum isso, uma lata de cera, derretia a cera para transformar uma lata em 2, aumentar a produtividade, e derretia a cera. Então isso era comum fazer, só que um dia essa lata inflamou, pegou fogo e ia pegar fogo na casa, e ela arremessou a lata para o quintal. Eu brincava no quintal e vinha correndo em direção à cozinha. Então a lata veio voando e eu fui correndo, e a lata bateu com o fundo no batente da porta da cozinha e a mistura com cera com gasolina atingiu o meu rosto. Ele tinha me presenteado com iPhone e aí eu tinha terminado definitivamente depois de várias invasões. Eu fui até a casa dele, fui com a minha mãe, o meu sobrinho de 1 ano e a minha cunhada. Ele tinha escondido uma garrafa PET de gasolina atrás da bermuda, eu não vi que ele estava com nada. Ele me deu uma gravata muito rapidamente e derramou a gasolina no meu rosto e que percorreu o lado esquerdo do corpo e ateou fogo na minha boca. E daí eu não vi mais nada. Meu contato com o universo de queimaduras e de queimados se deu por conta de um incidente envolvendo meu filho Eduardo. Isso foi em 2015, na época ele tinha 11 anos de idade, hoje ele está com 13 anos. O Eduardo, ele sofreu bullying na escola dele. Nós pais não sabíamos disso e por conta desse bullying ele resolveu atear fogo no próprio corpo, utilizando álcool. No acidente, ele é tido como um acidente doméstico, por líquido quente. Eu queimei aos 2 anos de idade, esse acidente na cozinha. Foi eu engateando em casa praticamente, eu fui até o fogão e virei uma panela quente em cima de mim. Uma vizinha viu, pulou o muro, me salvou, enfim, e a partir daí, dos 4 até os meus 16 anos de idade, uma sequência de entradas e saídas em hospitais, todos os hospitais públicos. O fogo consome tudo muito rapidamente, ele fere muito rapidamente. Quando aconteceu esse episódio com o Eduardo, uma marca ficou no meu subconsciente. Foi a do som do fogo. Eu não sabia que o fogo tinha som, que ele produzia um som. Um som violento e que a gente é incapaz de dominar. Esse som que o fogo produz nunca mais vai sair do meu subconsciente.
Quando eu acordei, ainda estava no local do acidente, estavam tirando a minha roupa. Eu não vi que a minha mãe também tinha se machucado, que ela também se envolveu lutando com ele e ele acabou queimando ela também. E eu vi as minhas mãos, que estavam totalmente só o osso, a pele pendurada. E eu gritava e perguntava se meu rosto estava daquele jeito também. Era a minha preocupação com o rosto. Foi na pré-história que o homem, pela primeira vez, foi capaz de fazer fogo. Naquela primeira faísca, naquele primeiro lampejo de luz e calor, ele finalmente pôde ver mais longe e percebeu que tinha em mãos não apenas uma tocha, tinha um cetro. E agora caberia a ele decidir o que seria desse poder, pois a chama não sabia fazer nada mais, a não ser queimar. Ali, naquele primeiro encontro com o fogo, o homem viu o seu próprio futuro e entendeu que, tanto quanto queima, o fogo revela. Depois do acidente, o que a gente pode perceber, na maioria dos casos, é o momento depressivo. Eles perdem a vontade de relacionar-se, porque estão com a cicatriz, porque acham que ficaram muito deformados. No meu caso, uma criança com o rosto queimado. Então é algo que você começa a ter medo do mundo, você não quer ver ninguém, você não quer ser visto por ninguém. Então a tendência que tem é de se recolher, é de se esconder. Eu fiquei muito tempo trancada, muito tempo afastada também do trabalho e tudo mais. Minha mãe tinha a feira livre, né? A feira onde se comprava as coisas ali no bairro, lá em Santos, na Vila Belmiro. E ela queria que eu fosse ajudá-la na feira, e eu não queria sair para canto algum. Muito menos na feira, que é onde tinha todo mundo. Mas a minha maior dificuldade foi quando eu comecei a me sentir... Que a mulher começa aquela parte da adolescência, que começa o desenvolvimento do corpo, e quando eu percebi que eu tinha as mamas extremamente afetadas. Então, o início de namoro, né, do reconhecimento, o preconceito em si, ele aflorou muito mais na adolescência. Ele tem consciência que ele é um menino cheio de marcas, mas ele sabe que ele pode tudo. Ele é novo, ele é jovem. Então eu falo que foi a parte que eu tive mais dificuldade, foi a aceitação do meu corpo em relação aos relacionamentos. Por melhor que seja o tratamento, em virtude da extensão e da profundidade das queimaduras, não é incomum que aconteçam a presença ou a formação de cicatrizes retráteis, o que chamamos de retrações, que vulgarmente colocamos dentro de uma palavra que se chama sequelas de queimaduras. Então o tratamento da sequela, ele se inicia em tempos variáveis, vai depender da gravidade, da região acometida. Durante toda a minha vida, até o início do tratamento, eu me senti muito inferior, eu me sentia muito inferior. As pessoas olham de maneira diferente e fazem, às vezes, perguntas indelicadas. Então, a gente precisaria, sim, respeitar o direito do outro. Você quer, por exemplo, se inserir novamente no mercado de trabalho. E aí você não consegue, as minhas experiências como recepcionista, eu não consigo mais esse mercado, por conta da aparência. Então, a gente não tem esse respaldo da sociedade, os olhares também, o preconceito. Você está no ônibus, você é abordado de forma mal educada. As pessoas esquecem que queimadura mata. Queimadura, para muitos, é aquela que acontece na beira do fogão, encosta ali na panela ou no escapamento da moto. Mas essa é uma queimadura que até não aparece nas estatísticas. O tratamento do paciente queimado, ele não se resume
a cicatrizar a ferida, a queimadura. Então não basta você ter uma lesão de 2º grau ou de 3º grau, você colocar a pele ali e o paciente ter aquela ferida que estava aberta e agora tem uma ferida fechada. O importante é você reinserir esse paciente na sociedade, que ele volte a ter lazer, que ele volte a ter uma vida familiar adequada e principalmente que ele volte a ter trabalho. O sequelado em queimadura, ele não é reconhecido como um deficiente físico, apesar dele ser diferente, apesar de ter toda uma dificuldade, né? Um tratamento muito longo, dificuldade de entrar no mercado de trabalho, como já foi falado, a gente não tem um CID específico. Para a gente também conseguir, além de mercado de trabalho, conseguir transporte para esse período de tratamento, que também a gente gasta muito com transporte e alimentação. O queimado precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado no seu dia a dia. A recuperação é muito lenta, muito difícil e muito cara. Muito cara. Nenhum queimado depende do que o governo dá. Então, a primeira mensagem do meu projeto foi: vamos buscar parceria com a Secretaria de Educação. Então, nós começamos assim, nós fazemos palestras, eles entram em escolas e bombardeiam, a palavra certa é essa, né? Essas crianças de informações, o qual poderia ocasionar o acidente, né? A educação é muito fácil. Você ensinar uma criança a não mexer com álcool, a tomar cuidado com a panela. É muito fácil, a criança é uma esponja, a criança aprende. A prevenção, como se tem nas empresas, gente preocupada em diminuir acidentes, da mesma forma você tem que ter uma consciência nas pessoas. E se você não tiver uma educação preventiva para os principais acidentes que podem acontecer, você comete erros. Erros simples às vezes. Uma pessoa tem uma pressão alta, então você tem uma campanha contra a hipertensão e a pessoa pode andar livremente pelas ruas, ninguém vai olhá-la com discriminação. A pessoa queimada, que até então ela não tinha nenhuma anormalidade, nenhuma dificuldade maior, muitas vezes física ou estética, a vida dela ela se queima em 1 segundo e a recuperação dela, quando acontece, vai ser uma vida. O tratamento de queimadura, geralmente é 6 meses, humano, né? Já teve pessoas, e eles vão, eles voltam. Eu já hospedei várias pessoas do Brasil inteiro aqui, sabe? Nosso cantinho é um cantinho, assim, de muita luz, de muita paz, né? De muita luta. Mas, assim, nós somos muito úteis para essas pessoas. É uma patologia que tem pouca atenção do sistema público de saúde, que é quem trata a maior parte desses pacientes. O paciente queimado, ele é, infelizmente, em nosso país, um paciente de uma classe socioeconômica, cultural baixa. Então ele utiliza de uma das unidades de queimadura, de um dos centros de tratamento de queimaduras, para ser atendido. Então, por ser uma unidade pública, a gente tem um cenário bastante ruim. As pessoas, de maneira geral, os profissionais envolvidos na saúde, eles não têm uma formação adequada para tratamento de pacientes queimados. O primeiro aspecto que eu quero deixar claro é que nem a viatura do Corpo de Bombeiros, nem do SAMU tinham kits para socorrer queimados. Eles tinham manta térmica para aquecer, tudo para fraturas, mas para esfriar alguém e hidratar, eles não têm. Por exemplo, eu fui fazer fisioterapia enquanto eu não consegui uma vaga no Proqueimados, que é voltado ao queimado, numa clínica normal, e eles não sabem tratar. O Brasil tem 46 unidades de queimaduras, dessas 16 estão no estado de São Paulo, e alguns estados não têm sequer uma única
unidade de tratamento, o que mostra, de certa maneira, o descaso ou o pouco cuidado do nosso sistema público de saúde. Sabemos hoje que o Centro-Oeste, Sudeste e Sul detém mais de 90% das unidades de tratamento de queimaduras do país. Ou seja, existe uma linha que passa aqui pelo Centro-Oeste no sentido sul, onde os pacientes que estão acima dela, eles têm uma dificuldade de encontrar leitos para o tratamento. O Norte e Nordeste, principalmente a região norte do país, existe uma demanda grande de pacientes, mas um número insuficiente, não só de leitos, mas também de profissionais. É importantíssimo que as pessoas saibam que existe a possibilidade de doação de pele. Essa doação não é como nós trabalhamos, em cirurgia plástica, não é simplesmente a pessoa imaginar que ela tem um excesso de pele, ela vai fazer uma cirurgia de abdômen para retirar o excesso de pele e ela vai doar a pele dela. Não é como você que corta o seu cabelo e vai fazer uma peruca para uma pessoa vítima de uma quimioterapia que perdeu o seu cabelo. Para o queimado, nós precisamos de uma doação de pele humana de cadáver. Muitas das vezes as pessoas têm o questionamento, mas a pele do meu ente querido que faleceu, ela vai ser retirada do rosto, do braço, da mão? Não. Ela não será retirada desses locais. Ela será retirada do dorso, das costas e das coxas. É claro, para que haja a doação, essa pessoa que teve uma morte cerebral, ela vai ter que preencher uma série de critérios, para que seja retirada a pele. Isso é feito pelo próprio serviço, pelo hospital, onde essa pessoa, em virtude de uma doença, algum acidente, onde ela se encontra, uma pessoa vítima de morte cerebral, são todos os exames feitos. Uma vez ela doando os outros órgãos, a pele também pode ser doada em todos esses pacientes que a gente vê doação de coração, pulmão, rim, fígado, córnea, ossos e por aí vai. Então a pele é considerada o maior órgão do corpo humano. Poucas pessoas sabem que a pele é um órgão, e ela atua de maneira a proteger o organismo imunologicamente, em relação à temperatura, ela isola o indivíduo do ambiente externo. E não se tem, por mais que se desenvolvam tecnologias, não se tem nada que se possa substituir a pele. Atualmente nós dispomos de um centro um banco de pele, melhor dizendo, ou um banco de tecidos, na Santa Casa de Porto Alegre e também no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP em São Paulo, que também tem um banco de pele que recebe captações e envia para vários centros do país, desde que aquele centro faça o cadastro na Central Nacional de Transplantes e a partir daí ele se torna apto a receber a pele enviada por esses centros esses bancos de tecidos, melhor dizendo. E lembrar que uma doação de um paciente pode salvar a vida de várias pessoas. Isso é que é o mais importante, e a gente lembrar que o coração salva uma vida, já é maravilhoso. Agora, um paciente, ele pode doar para vários outros. Isso é que a gente tem que pensar no bem que aquela pessoa pode estar proporcionando a tantos outros que estão sofrendo de dor em virtude da queimadura. Meu primeiro encontro com o fogo foi o suficiente para moldar a minha história. Hoje eu sou vidreiro, vivo do fogo e ele de mim. Há tantos anos nessa profissão e eu continuo assustado com o que ele pode fazer. Dia após dia eu o encontro e tento dominá-lo, torcendo para que ele jamais domine a mim. E não importa quantas vezes o encontre, sempre sinto a mesma coisa que não é calor. Eu sinto é frio, porque eu sei que tudo que encontra as chamas é consumido, marcado, deformado. Não há matéria que encontre o fogo
e continue a mesma. A partir de você perder o primeiro medo, que é o medo de olhar para o mundo, né? Aí vem desafios de você se criar a si mesmo. Essa vizinha que salvou minha vida, por graça divina, era professora de violão. Então eu comecei a aprender violão com ela. Comecei a perceber que você podia criar músicas, não só tocar. Mas você, com meia dúzia de acordes, você podia brincar de fazer a sua própria música. E esse exercício criador de começar a fazer a própria música é o que terminou me abrindo realmente para a vida. Aos 8 anos de idade eu fui, infelizmente, houve uma ruptura muito forte entre a minha família. Os meus pais se separaram. Então, além do acidente, eu ainda tive que conviver com a separação dos meus pais. E eu fui praticamente adotada pela minha madrinha, né? Então, assim, eu tive que... Foi gerando um turbilhão de sentimentos na minha vida, mas a minha fé me fez vencer, sabe? Eu me olhei muito mais como pessoa do que como corpo. E eu acreditava que um dia essa história poderia mudar, e aconteceu. Mesmo com as marcas, o mundo está aos pés dele. As marcas, ele pode carregar elas para o resto da vida ou não. Ele pode deixar as marcas em segundo plano e a vida em primeiro plano. Quando ele voltou do coma, ele disse, eu falei para ele assim, tá vivo, né, filho? Ele disse assim, como é bom estar vivo. Pensei muito em desistir, mas eu tive a ajuda dos meus médicos, né? E por muitas vezes, assim, eu não tinha tratamento pelo convênio, não vamos autorizar e ponto. E eles acabaram atendendo em locais particulares, gratuitamente. Então, eu tive todos os motivos para continuar, eu tive muita ajuda mesmo. Todos nós temos nossas limitações, né? De uma forma ou de outra, a gente tem as limitações da gente. A gente precisa mostrar para esse paciente que ele pode continuar sendo produtivo, que ele pode continuar fazendo os seus afazeres, indo a lugares, porque diferenças nós vamos ter sempre. O paciente queimado, com certeza, deveria ser visto pela sociedade, pelos governantes de uma maneira diferente. Quando você está vivo, você é incomodado, tem incômodo. Viver é um incômodo. Você vai ser incomodado na carreira, você vai ser incomodado na escola. Então, o incômodo, olhado, enfrentado, com a compreensão de que você tem que ter alianças, sozinho você não resolve, é o teu principal fortalecimento. Hoje, por incrível que pareça, eu amo a minha cicatriz. O que eu fiz? Eu fiz da dor amor. Em média, são mais de 15 mil casos de acidentes por queimadura ao ano. Só em 2016, 10% desses casos terminaram em óbito. E enquanto esse cenário tenebroso só aumenta, ficaremos anestesiados e impressionados por números? Não são números, são pessoas. Pessoas que, em meio a olhares invisíveis, destacam um único sentimento: superação. E o que tinha sobrado? Um trecho bem pequenininho aqui. O que eu fiz? Eu fui lá e pedi para tatuar flores, né? Então eu fiz do quê? Da dor no jardim de flores. O mundo vai incomodar. Então, identifica qual é o teu maior incômodo, observa ele e faça dele a alavanca para o seu crescimento.
e não fuja dele. Fugiu de incômodo real, você está fugindo de ser uma grande pessoa. Só tem cicatrizes quem sobreviveu. Só tem cicatrizes quem sobreviveu. Só tem cicatrizes quem sobreviveu. Só tem cicatriz quem sobreviveu. Só tem cicatrizes quem sobreviveu. Só tem cicatrizes quem sobreviveu. E quando a gente sobrevive com as marcas, elas nos relembram, nos preparam para novas cicatrizes diferentes e elas também nos deixam bastante generosos. Porque se eu tenho marcas e sobrevivi, é porque eu recebi a ajuda de muita gente.